Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e estou aqui em Abaeté hoje para conversar um pouquinho mais com os agraciados da terceira edição da premiação aqui na cidade. A gente está começando os dias de gravações hoje, recebendo o Eduardo Arruda, psicólogo do Destaque. Tudo bom, Eduardo? Bom dia. Bem, bom dia. Bom, rapaz, eu vou falar que eu tô muito bom gravar de manhã, que tá mais fresquinho aqui, sabe? Ontem a gente fez a gravação à tarde, mas o calor que tava É muito calor. nossa senhora. Amanhã vai fazer 38 graus hoje. O bicho vai tá pegando fogo aqui. E aí, tudo bem? Seja Bem, bem-vindo. A obrigado. gente dá os parabéns por ser destaque digital em duas categorias, né? Representando duas categorias esse ano. Eduardo, se apresenta, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou psicólogo, eh, especializado em clínica, formado pela PUC Minas, lá em BH. Iniciei o curso, se eu não me engano, em 2013, 2014, e sempre foi uma questão para mim tentar descobrir como ajudar as pessoas de uma forma realmente efetiva. Porque eu sempre fui aquela pessoa que tentava ajudar todo mundo, meus colegas sempre ouvia, mas eu nunca conseguia, né? A gente dá conselho e as Sim. pessoas não costumam fazer o que a gente aconselha, né? Então, iniciei essa trajetória como eh, psicólogo e sempre foi meu sonho voltar para Baité, né? Minha família está aqui e, graças a Deus, assim que eu formei, eu voltei para cá, apareceu a oportunidade para mim de atender na Clínica Fêmea e né, sempre deu muito certo. Né? Primeiro ano foi complicado, por conta das pós-graduações que eu fazia, né, lá em Belo Horizonte, eu tinha que voltar, Sai toda semana. mas né, Daí lá vai, né? vai indo. Exatamente. Eduardo, deixa eu te perguntar. Primeiramente, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, viu? Porque assim, eu aproveito muito os podcasts mesmo que eu vou realizando para aprender um pouquinho mais do trabalho de cada um dos convidados, né? E poder mostrar isso para as pessoas depois no vídeo no YouTube ou nos trabalhos que a gente faz no Instagram. Eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas da sua área, né? Em outras cidades que a gente realiza a premiação. E a psicologia, ela tem várias abordagens hoje, né? Você, você tem uma abordagem específica? Eu digo assim, você estudou uma abordagem específica? Como que funciona esse trabalho seu? Sim, eu trabalho com uma abordagem centrada na pessoa, como uma abordagem humanista da psicologia. Abordagem que eu tenho mais afinidade, né, mas também, por exemplo, a PUC, né, onde eu me formei, tem uma tradição muito grande de psicanálise. Né, então, acaba que a minha escuta é um pouco psicanalítica também, né? Elas Mas a minha são, forma de funcionar é as abordagens das duas são um pouco diferentes. Então, bem diferente, o foco é bem diferente. como que é essa análise humanista que você explicou? Então, o meu foco é no momento presente, na experiência interna do cliente que me procura, Ah, sim. né? Então, eu ajudo essa pessoa a se compreender, a se conhecer, né? Através, né, da escuta empática, né, criando um ambiente acolhedor, através né, de toda a teoria, de todas as técnicas da psicologia humanista e rogeriana. Então, o foco é na experiência, o foco é em ajudar a pessoa a descobrir as suas potencialidades e se desenvolver. Sim. Mas é possível. Eu falo com. Eu tive a oportunidade, semana passada eu fui em Santo Antônio do Monte, e a gente realizou lá a quarta edição esse ano, né? Eu conversei com uma psicóloga lá também, a gente fez um episódio de podcast, que ela não tinha conseguido fazer nas datas, né? Que eu fui lá, e eu aproveitei que eu fui lá entregar um troféu, marquei com ela, e eu até comentei com ela, eu vou comentar com você também, se você me permitir contar essa história. Esse ano, em março, lá em Arcos, a gente tem um estúdio do podcast lá, né? No escritório do Destaque Digital, e a gente fez não era ligado a prêmio, né? Era um projeto que a gente fez na Semana da Mulher. Eu queria receber várias mulheres empreendedoras lá, de vários ramos diferentes. Chamei uma apresentadora para estar comigo. Falei, pô, preciso de uma mulher apresentando aqui comigo. E é assim,
uma correria. Corria atrás de patrocinador para dar presente, para presentear mesmo no Dia das Mulheres. A gente pegou a semana em específico. E a gente fez 20 e poucas conversas lá com mulheres. Eu recebi uma psicóloga lá. E, e lá eu fiquei tão encantado com o trabalho de vocês e tudo assim, porque não vou mentir, não. Eu era o tipo de pessoa, até esse podcast, ou seja, então assim, até esse ano, eu era aquele tipo de pessoa que falava assim: não tem porquê ir psicólogo. Você conversa com sua esposa, você conversa com seu marido, você vai num bar com um amigo, tomar uma cerveja, você resolve os problemas. E aí eu recebi ela me explicou, né, a importância. E aí eu falei assim: eu vou fazer, vou ver qual que é desse negócio de terapia. Conversei com ela depois, chamei no WhatsApp, marquei, fui. Cara, e aí falou, sabe assim, qual que é a importância do seu trabalho? E eu falo que é um trabalho muito injusto, porque eu acho que é um tipo de. Aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que é um trabalho que, assim, por mais que você use o seu Instagram para educar as pessoas, para explicar sobre pautas importantes, que é um trabalho fundamental, as pessoas têm que começar a fazer uma terapia com um psicólogo para de fato entender a importância, né? Realmente é muito diferente você ver o que a gente fala, né? Sim, Você lê alguma coisa sobre psicologia e realmente está vivenciando um processo terapêutico. É, é completamente e diferente, assim. assim, uma coisa que eu sempre penso é, por mais que você veja algum conteúdo de psicologia, você colocar em prática é sempre outra coisa, né? Sim, Mas quando você vivencia o processo terapêutico, aí você passa a se aprofundar em você mesmo, as mudanças realmente acontecem. sim, E é só quem vivencia mesmo para entender o sentido, sim. Eu né? tô até no seu Instagram aqui agora e assim, você faz um trabalho baseado muito em vídeos, né, se comunicando com as pessoas. E eu acho isso importante na parte de educação, porque a educação que eu falo assim, sobre a importância, né, de terapia, ou sobre alguma questão. Por exemplo, às vezes eu tenho um conhecido que tem algum transtorno, alguma coisa. Por exemplo, assim, eu tenho um conhecido que tem borderline, que é borderline. E aí, um Instagram como o seu, de outros psicólogos que utilizam o Instagram para educar, auxiliam muito a gente também, que não é a pessoa que está fazendo a terapia, sabe? Que está frequentando é frequentando, posso falar assim? Frequentando o psicólogo, é, e fazendo um tratamento, alguma coisa desse tipo. E é importante, por exemplo, eu tenho TDAH, por exemplo. Eu fui diagnosticado com 18 anos, 19 anos, que eu trabalhava na Agrimig, lá na continuação lá em Arcos. Comecei, na época, a fazer faculdade também, comecei a ver que eu não estava conseguindo render. Aí eu fui procurei um neurologista. Aí a gente fez alguns exames e tudo. E para algumas pessoas é difícil entender os processos que a gente passa. Então, por exemplo, um sintoma que eu tenho do TDAH que é muito forte, esse é o hiperfoco, né? E eu fico completamente vidrado em alguma coisa muito banal. Por exemplo, assim, hoje eu cheguei aqui para montar o cenário aqui, tudo, a estrutura, perdão, e a rodelinha do meu mouse aqui estragou. E eu fiquei quase até vocês chegarem aqui olhando o mouse na internet, olhando se dá para arrumar. E aí é importante, por exemplo, que a minha esposa que mora comigo, ela segue pessoas que tratam, não, mas que comunicam nessa área de TDAH para ela entender por que que eu fiz alguma coisa, por que que eu. Às vezes, sabe aquilo que a gente faz? Eu gosto de brincar assim: você vai pegar o leite e o Nescau, aí você guarda o leite no armário e o Nescau na geladeira. Sabe? Umas coisinhas assim de falta de atenção, mas é um dos trabalhos que eu acho, e eu tô falando assim, de forma honesta, de todos, porque eu já conversei com profissionais de todas as áreas por conta da premiação, mas é um dos que o Instagram, o trabalho digital que você faz, é um dos mais importantes. Porque você faz um trabalho para. Eu falo paciente, Eu prefiro o cliente. cliente. Então, assim, para o seu próprio cliente, mas também para as pessoas que circundam aquele cliente para entender um pouquinho mais do mundo dele, né? Algum problema que ele passa. Mas não sei se você concorda, eu falei Sim, demais, desculpa. sim, sim. Às vezes me incomoda muito estar colocando um tema específico, né? Como falar de um transtorno específico, porque Sim, eu acho que rotular, sim, né, é muito complicado. A gente tem que pensar nisso direitinho. Mas eu faço questão de trazer para o Instagram,
para o Instagram justamente para gerar empatia, né? Para as pessoas perceberem que realmente tem sofrimento ali, Sim, e que não é bobagem, não é coisa da cabeça da pessoa, assim, né? Que realmente a pessoa está tendo dificuldade de lidar com aquilo. sim. Então, eu levo o tema, né? E busco, né, conscientizar todo mundo. Não sei se eu consigo, mas eu imaginar que eu estou possibilitando que as pessoas sejam mais empáticas me motiva bastante. Sim, bacana. Eu acho, até te fazendo uma pergunta, assim, porque isso varia muito de profissionais da área. Você tem uma linha que você acha que as pessoas elas devem sempre estar fazendo uma terapia, procurando um psicólogo, alguma coisa assim, como qualidade de vida mesmo, assim, para eu entender as minhas questões, por exemplo, que aconteceu, quem faz semanalmente, por exemplo. Para conversar sobre o que aconteceu na semana, pensar. Porque quando eu frequentei a psicóloga que eu comentei com vocês, eu fui lá durante 2 meses, toda semana, assim, e foi muito bom, porque é aquela situação que, assim, eu falo, como se eu tivesse com a razão. Não, porque isso aconteceu isso lá na empresa, isso e aquilo. E aí vocês colocam aquela pulguinha atrás da cabeça da gente que faz a gente ficar pensando a semana inteira. Sabe assim, será que é isso mesmo? Será que eu não tô errado nisso aqui? Será que eu mandei mal nisso aqui? Eu tô achando que eu fui fera nisso aqui, sabe? E é o das coisas mais. Porque assim, vocês têm autoridade para falar isso. É diferente de às vezes, se você fala uma coisa e eu falo a mesma coisa para minha esposa, por exemplo, é diferente o jeito que ela vai escutar você e do jeito que ela vai escutar o Gustavo. Ela vai escutar o Gustavo assim, ele tá falando isso porque tá querendo contar vantagem, sabe? Alguém de autoridade, igual no seu caso, além de você ter o conhecimento mesmo para estar orientando a pessoa, para estar fazendo, para estar instruindo a pessoa da melhor forma, é, a pessoa confia muito mais na sua palavra, né? Porque ela está indo lá para justamente buscar ajuda, buscar entender sobre algum processo que acontece na vida dela, né? Minha forma de trabalhar é a seguinte: eu, eu não digo para a pessoa nada que ela não tenha me dito, Entende? mas de outra forma. Eu tento ir mais a fundo naquilo ali, eu tento buscar a essência do que ela está me dizendo. Eu tento buscar o sentimento, eu tento possibilitar que ela se conecte com o que está mais profundo, né? Entende? Então, às vezes ela está passando por alguma situação, está repetindo alguma situação, e eu, ao falar aquilo, né, a pessoa até tem um susto, assim, é que ela acaba se conectando com a experiência interna dela, e daí ela acaba produzindo muito mais coisa, né, percebendo muito mais coisas por si mesma. A gente cria um autoconhecimento, né? Por assim dizer, assim, a gente passa a entender melhor os nossos processos. Assim, em relação, né, se a gente sempre está tem que ir no psicólogo, eu acho muito relativo, assim, eu acho que o autoconhecimento não tem fim, mas cada pessoa tem, né, a sua demanda, a sua condição de tempo, né, Sim. financeira também. Então eu deixo a pessoa livre para ir, né? Quando ela quer começar, ela começa, quando ela quer Sim. encerrar, ela encerra. Mas o autoconhecimento não tem fim. A gente sempre está mudando e a gente sempre pode estar se conhecendo. Sim. Agora, tem gente que procura um psicólogo por uma demanda específica, né? Ah, tô com um problema em tal questão na minha vida, eu quero só lidar com isso, depois está tudo certo. Uhum. Para mim, está tudo bem, mas eu tenho esse posicionamento de que é bom. Eu acho que, eu não sei, aí eu não sei se acontece isso, mas às vezes você até deve se sentir gratificado quando uma pessoa te procura por conta de um problema específico e aí solucionaram esse problema. Então, assim, de certo modo, ela solucionou aquele problema, então ela não vai mais frequentar, mas porque você fez seu trabalho e aí ajudou ela naquele problema específico, né? Sim, tem pessoas que vão duas vezes, né? E não vão mais. E eu fico preocupado, nossa, né, o que aconteceu? Onde eu falhei? Mas passa um tempo, eu fico sabendo que aquela pessoa me indicou para um monte de gente e aquelas duas sessões foram transformadoras para ela. Então, é realmente muito relativo.
Sim, E muito exatamente. gratificante também. Exato. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, Eduardo, que assim, eu gosto muito de perguntar os participantes, que os convidados do podcast, que varia muito de pessoa para pessoa, de cidade para cidade, de segmento para segmento. Que é assim, hoje dentro da sua atuação, e aí eu falo uma questão, é uma pergunta não falando sobre a área da psicologia, mas sobre o Eduardo, sabe assim, sobre a sua pessoa, o seu dia a dia, dentro da sua profissão, qual que é o maior desafio que você vê hoje? É a parte de você estar sempre se atualizando, porque eu acredito que assim, a sua área você deva estar buscando novos estudos, novos entendimentos sobre certas situações. É, o, é essa parte que você falou de entender o cliente, de quando ele vai embora. Eu digo assim, no geral, qual que é o maior desafio hoje que você leva com a sua profissão? Eu acredito que seja, principalmente aqui no interior, o preconceito, né, das pessoas. Muita gente ainda acha que ir no psicólogo é coisa de doido, né, é, que não precisa, que é só conversar com um amigo, né, então consegue lidar com as coisas sozinho. Então, eu acredito que esse seja o maior desafio. E somado também a desvalorização, né? Acho que as pessoas não entendem a importância em muitos lugares, mas eu acredito que isso está mudando aos poucos. Mas quando você fala desvalorização, você diz assim, porque parece concorrentes que estão sucateando o preço, esse tipo de coisa, ou não? Aqui em Baité, acredito que não. Ah, Né? A gente tem profissionais aqui muito qualificados e acredito que o valor não está sendo sucateado, não. entendi. Mas de Mas, percepção das pessoas que você fala, né? sim, mas muita gente ainda acha caro. Mas ter saúde mental não tem preço. É necessário, Estar né? bem com você Fundamental. mesmo não tem preço. Exatamente. Eduardo, assim, eu queria agradecer a sua participação no podcast. Daqui a pouco a gente vai gravar mais um, né? Eu Dois agradeço a segmentos, oportunidade. coisa boa. Assim, te dou os parabéns por ser destaque digital, né, em Abaeté. Você vai na cerimônia receber o troféu? Então, sim, Vai lá, então assim, vejo você lá no dia 31 para estar te entregando o troféu. Eu, eu sempre falo, assim, sempre que eu tenho oportunidade, acho que eu até falei em off com vocês aqui, né, que uma das missões do meu trabalho, não só a parte da homenagem que a gente faz para os profissionais, para as empresas, é mostrar para a população que vai ver aquela mídia, aquela publicidade, aquela homenagem, que o trabalho bem feito nas redes sociais, ele reflete fora das redes sociais. Eu brinco que é como se fosse assim, um segundo CNPJ. Da mesma forma que você resolve seus pepinos no dia a dia, você tem pepino para resolver no Instagram. Da mesma forma que você tem sua agenda de clientes que você vai receber, você tem que se programar. O que que você vai postar hoje no Instagram? O que que eu vou fazer hoje? E assim, é claro que numa escala digital, mas o mesmo hoje demanda praticamente o mesmo empenho, né? Porque é fundamental e vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais as redes sociais vão exigindo mais da gente. Então, assim, o que eu tento passar é que eu não tenho porquê acreditar que um profissional que faz um excelente trabalho nas redes sociais, que engaja a comunidade dele, não faz um excelente trabalho fora das redes sociais. É óbvio que vão existir exceções, mas é exceção. Né? Então, assim, te dou os parabéns por ser destaque digital, por todo o seu trabalho, tá, que você vem construindo. E eu agradeço a cada um de vocês que assistiu ao vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o gostei nesse vídeo e compartilhe. Eu gosto, Eduardo, sempre que eu recebo alguém da área de saúde mental em geral, eu sempre falo assim que, além de ser um episódio para apresentar o profissional, é um episódio importante assim para as pessoas compartilharem para falar sobre o tema, né? Porque sempre todo mundo tem aquele amigo, aquele conhecido que está passando por algum problema, que às vezes era o ideal procurar um psicólogo, procurar algum profissional para estar auxiliando nesse problema. Então, assim, eu convido vocês para estar compartilhando esse vídeo justamente com aquela pessoa que você conhece, tudo para estar conhecendo, para estar entendendo um pouquinho mais sobre a importância, né, de estar começando o tratamento com um psicólogo, fazendo uma terapia, alguma coisa desse tipo. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.